aumentam lá. Acharam Mateus 13? Muito bem. Mateus 13, então. Vamos orar. Deus, te dou graças, ó Pai, eu te honro, eu glorifico a Ti. Dá-nos Tua palavra, dá-nos Teu caminho, dá-nos, ó Deus, a Tua dimensão, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a Te entender, a viver em Ti, Deus, cada dia, Pai. Dá-nos Tua palavra, Deus, nesta noite, Deus, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar a ler do verso 24. E Mateus 13, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas é uma sequência de parábolas instantâneas, rápidas. Ele vem com a explicação da parábola do bom semeador, e automaticamente, a partir do 24, ele começa a lançar parábolas rápidas, instantâneas, de uma forma muito incrível. E Jesus Cristo, de uma forma muito brilhante, ele começa a mostrar verdades para a nossa vida. A primeira parábola é a do trigo e do joio. Ele está do verso 24 ao verso 30, e diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. E eu quero começar aplicando essa parábola à nossa vida, em primeira instância, dos seus três personagens distintos: o semeador, o homem que semeia, o joio e o trigo. Eu fiquei pensando, o que tem a ver conosco? O que se aplica a mim e a Jesus Cristo? Que agora que eu estou praticamente reformado, depois de ler alguns manuais de pregadores reformados, então tudo você tem que perguntar, o que se aplica entre mim e Jesus Cristo? Porque isso é o fundamento, é o relacionamento final, é o momento final de tudo que nós fazemos aqui. Primeira coisa, o que esse homem que semeia boa semente, esse homem que semeia, tem a ver comigo? Então, uma característica dele, que o texto deixa claro, Jesus enfatiza de forma muito clara, é que ele semeia a boa semente. E aí fiquei me perguntando, como servo de Deus, que semente eu tenho semeado? Que semente eu tenho semeado? Nós encontramos aqui um homem que tinha o capricho de semear boa semente. E o ato de cultivar, de colher bem, ele se dá exatamente no instante de escolher a semente da qual eu irei semear. Então já encontrei algo para o nosso dia a dia, que você tem semeado. Domingo na escola bíblica dominical, a professora Suzana encerrou lá quase no encerramento, ela falou uma coisa intrigante e interessante. Independentemente da mágoa ou da crise que o pastor estiver, cabe a ele, ainda assim, interceder, velar, orar, cuidar de você. Eu queria muito poder discutir, mas a Bíblia diz que é exatamente isso. Mas ele também estava dizendo, aí eu completei, que a Bíblia também diz que não é bom para você fazer com que seu pastor te pastoreie gemendo. Porque isso, diz o escritor da carta, não vos será útil. Isso é um exemplo de qual semente você semeia. De qual semente você tem espalhado.
Eu acho isso interessante porque Deus nos coloca, e nossa igreja tem esse privilégio, nós temos gente para todo canto é canto. Nós temos de polícia, caminhoneiro, a tratorista, a professor, a enfermeiro, e aí vai. Então nós temos gente espalhada pela cidade. E eu fico pensando, sempre imaginando, sempre com alegria no coração, da certeza de que nós temos matraca para todo quanto é canto da cidade. Para você que não morou na roça, matraca é um instrumento de plantar. Que eu nunca fui muito bom, porque eu não tenho coordenação motora. Você tem que bater, abrir, fechar, é um trem de doido. Só quem já bateu uma matraca sabe como é semear com a matraca. Isso quando ela não é moderna, porque tinha matraca moderna que de um lado vinha o adubo e de outro vinha semente. Aí vou te contar um trem. Às vezes você abria fora de óleo, o adubo caía fora da cova, enfim. Semear é definitivamente uma arte. Semear a boa semente, então, é algo espetacular. E o texto diz que ele se preocupava. Nós entendemos que ele se atinha a uma boa semente no seu campo. Ele queria ver resultado, ele queria ver colheita, ele queria ver os frutos da sua semeadura. Um cristão que não se preocupa com os frutos da sua semeadura, ele sempre terá problemas, porque automaticamente ele não irá se preocupar com suas sementes. Ora, é matemática, se eu não me preocupo com o que vou colher, eu irei me preocupar com o que vou semear? Não. Então chega a ser uma falha de caráter do cristão quando ele não se preocupa com uma boa semente, ou com uma boa colheita. Porque Deus, sendo zeloso como Ele é, tendo nos escolhido como Ele nos escolheu, eu imagino que em meio ao seu infinito amor e sua graça, Ele espera bons frutos de cada um de nós. E só teremos esses bons frutos se observarmos o que este homem fez, semearmos boa semente. E aí daria até para fazer aquela pergunta constrangedora dos neopentecostais. E você, tem semeado uma boa semente? Ou sua vida é uma matraca desregulada que a hora que bate vai semente para todo canto, menos na cova? Ou sua vida como um todo é uma vida que essa semente não tem germinado? Então aqui nós aprendemos de um homem que tinha a consciência do que semeava. E eu acho interessante, porque eu sempre achei esse homem muito pacato. Um pastor bundão me falou recentemente, você é colérico. Aí ele botou lá no Instagram dele, né? Aí ele aproveitou, acho, da minha pessoa e colocou no Instagram dele. É certo? Irar-se e falar antes de pensar? Ser explosivo? Aí eu fui lá e perguntei, deixei uma perguntinha para ele. O que é pior, ser explosivo ou ser bundão? Afinal, na minha terra, quando eu era pequeno, eu aprendi que o apressado come, mas o demorado come queimado. Porque toda comida tem um ponto certo. Se for adiantado, está cru. Mas se for demorado, está queimado. Eu sempre achei me parecia que esse homem estava calmo demais. Eu não gosto que estrague o meu trabalho. Olha o enredo, olha a narrativa. Ele foi lá com todo cuidado, selecionou uma boa semente, ele semeou. Conta-se então que ele e seus servos foram dormir, de noite um inimigo foi lá e semeou o joelho no meio do trigo. Aí brota lá os dois juntos. Aí chegam os empregados e falam assim, vamos arrancar? O que vocês acham que eu responderia se eu fosse esse homem? Só se for ontem. Demorou. Mas o homem vira e fala assim, não, vamos deixar lá. Eu confesso para vocês que antes dessa semana, eu até me irritava com esse homem. Porque ele me ofende, a calma dele ofende a minha maneira de pastorear.
Ele é bundão. Eu já tinha classificado ele como bundão. Não toma atitude. Não pastoreia direito. Ora, nós vamos deixar mesmo o joio estragar o trigo? Mas ele olha calmamente e fala assim, não, foi um inimigo que fez isso. Eu sinto ele dando uma respirada e dizendo assim, quanto a mim, eu queria que todos nós tivéssemos essa moral todos os dias para dizer isso. Eu sinto ele dando uma respirada calmamente e dizendo assim, quanto a mim, eu selecionei a boa semente, eu semeei no campo, eu fiz a minha parte, meu trabalho. Poxa, agora o inimigo se andou. Talvez não seja eu que vá resolver, ou talvez não seja assim, abruptamente, que irá se resolver. Ele olha e disse, o inimigo fez isso, e os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? O servo estava igual eu, pronto. 29, ele, porém, lhes disse, não. Escute isto, olha o que ele diz. E eu ficava irritado aqui com o joio, com o homem com o joio. Não, para que ao colher o joio, não arranqueis o trigo junto ou com ele. Aí eu ficava me perguntando assim, Carol, é justo? Não, pensa no meu raciocínio humano explosivo. É justo deixar o trigo sofrer por causa de um joio de meia pataca? Não, não é, vamos arrancar esse trem. E o joio que for arrancado? Hollywood já deu um nome para isso, como é que é? Vê filme não? Chama efeito colateral. É um efeito colateral. Para um bem maior, às vezes a gente arranca um trigo aqui e outro acolá, mas nós vamos nos livrar desse joio. Mas o homem diz assim, não, pode ser que ao arrancar o joio, a gente arranque alguns trigos juntos, não quero isso não. Deixai, pois, crescer ambos juntos, até a ceifa. Deixai, pois, crescer ambos juntos, deixa eles lá. E aqui nós encontramos os dois personagens distintos da história, o joio e o trigo. Que nem vou perguntar para vocês se você é joio ou trigo, porque isso seria redundância. Porque ninguém é sincero nessa pergunta. Às vezes a gente está joio de tudo, e dá aquele brilho, e fala, não, claro que eu sou trigo. Mas às vezes a gente está trigo de tudo, quase virando pão, quase virando farinha de trigo, quase virando pão. Mas a gente está com o coração cheio de temor, e lembra que esqueceu de orar hoje quando levantou, e olha para Deus e fala assim, eu sou imundo, pecador, eu estou quase achando que sou joio. Às vezes acontece. Mas está os dois aqui crescendo junto. E eu irritado com todo mundo. Com o homem que não deixou arrancar, com o trigo que não fazia nada, e com o joio que não fazia nada. E eu sempre me perguntei, ao ler essa parábola rapidamente, está injusto. Mas olha o verso 30. E isso me deu uma rasteira essa semana. Deixai crescer ambos juntos até a colheita, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros. O que vai dizer? Aí eu quase, se esse homem tivesse, a gente tinha tacado-lhe o pé na bunda. Aí eu irritei mais com ele. Olha, não arranca o joio, porque você pode arrancar trigo. Mas agora, na hora da colheita, ele olha para o ceifeiro e diz assim, vai lá e colhe primeiro. Mas, de certa forma, eu fiquei aliviado, sabe por quê? Porque eu entendi que o joio terá a sua sina, terá a sua paga. E eu achei isso incrível, porque vocês acreditam que nesses anos todos lendo, eu nunca tinha me atido que ele manda arrancar o joio primeiro. De qualquer forma, o joio foi arrancado primeiro. Isso me deu uma certa calma e até descanso com esse homem. Até perdoei ele. Não, tá bom, vai e não peques mais. Porque no final das contas, usou de justiça entre o joio e o trigo.
E ele ainda diz o destino. Eu acho isso incrível. E eu sempre soube que essa parábola era a representação clássica do dia do Senhor, do juízo final. Mas ficou tão claro desta vez. Colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, ou molhos, para o queimar. Não será assim? Fogo do inferno. Já viu falar num trecho chamado fogo do inferno? Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Consegue perceber a sutil diferença do tratamento do joio e do trigo? Eu acho que até me arrependi de ficar batendo em ímpio, porque o ímpio tem sua paga. O joio, atai-o, ou seja, amarra ele, faz molhos, amarra ele, vamos queimar ele. O trigo, não precisou nem amarrar, só junta ele e traz para o meu celeiro. Eu vou falar de novo, porque acho que isso merece um aleluia. Se você é trigo, isso merece um aleluia. O joio, amarra, junta em molho, leva e queima. Apartai-vos de mim, malditos de meu pai. Mas o trigo não. O trigo ajunta eles. Eu sinto uma delicadeza, eu sinto um apreço pelo trigo. Ajunta o trigo no meu celeiro. Vinde, benditos de meu pai, e possuai o reino que está preparado para vós. O que isso se aplica à nossa vida? Nós temos a oportunidade de semear boa semente. Nós temos a oportunidade de ser trigo. Nós temos a oportunidade de ser aquilo que Deus planejou para a gente ser. Ainda que nós estejamos no meio de um mundo caído. Ainda que nós convivamos com pessoas doentes, fracas, emocionalmente, espiritualmente, nós recebemos por parte de Deus o Espírito Santo da promessa que nos capacita a estar intactos. E eu acho interessante que a impressão que eu fiquei do joio e do trigo é que apesar dele ter crescido junto com o trigo, ele não estragou a colheita do trigo. Ajunta no meu celeiro, vou fazer farinha, vou fazer pão, vou moer. Está intacto. Isso me deu de novo uma certa paz. Que por mais que o joio tenha estressado ali na lavoura, ele não afetou o plano de Deus sobre o trigo. Deixa eu te falar uma coisa, que Deus falou para mim essa semana. O joio não pode estragar os planos de Deus na sua vida. Chega no dia final da colheita, está aí aqui distinta. O joio segue o seu destino. O trigo segue o seu destino. Podemos aplicar muito então essa palavra em nossas vidas. Podemos então aprender a viver de uma forma mais na graça e no amor de Deus. E entender que se o mundo jaz no maligno e dá voltas em volta de mim, rugindo como um leão, ele não pode. E isso ficou marcado no meu coração. As adversidades, o joio, as trevas deste tempo, não pode impedir o meu crescimento e o meu fruto. O joio chegou ao seu destino. Aliás, o trigo chegou ao seu destino. O joio não pôde impedir os planos de Deus. Então guarde isso no seu coração e semeie boa semente. Mas ele segue com uma outra parábola encaixada nessa. E a segunda parábola na sequência é do verso 31 ao 32. Outra parábola lhes propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo. Percebe que é quase a mesma coisa, mudou só o tipo de semente? O qual, e não tem joio para atrapalhar, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus
ramos. Olha como é bela a sequência de Jesus Cristo. Beleza, sacaram que você pode semear a boa semente? E entenderam que o joio não pode impedir o crescimento do trigo? Então agora aqui, de fato e de verdade, ele elimina o joio da história, e ele só põe a boa semente, e ele conta como é que a boa semente vai germinar. E aí ele usa a do grão de mostarda, e ele ilustra, sendo uma das menores sementes, se torna uma árvore grande, vai crescendo, e de sorte, se faz árvore, chega a um ponto que as aves podem fazer ninhos nos galhos dela, de uma pequena semente. Viu que ele não mencionou mais o joio que está envolvido ou em volta, ou tentando bagunçar a semente, a boa semente? Mas aqui a boa semente, ela nos ensina agora, essa semente do grão de mostarda, representando o reino de Deus, ele nos ensina que o reino de Deus, quando é colocado em nós, ele vai crescer, ele vai edificar, vai germinar, vai crescer, vai passar pelas etapas. E aí eu fiquei pensando nessa glória, de como o reino de Deus, ele vai desabrochando dentro de nós. E já é sabido, Cristiano pregou isso um tempo atrás aí, que o reino de Deus está dentro de você. E eu tenho dito há muitos anos, e direi enquanto puder, que se você não encontrar o reino de Deus dentro de você, você não irá encontrá-lo em nenhum outro lugar. Não é possível. Só se encontra o reino de Deus dentro do seu próprio coração. Não tem igreja avivada, não tem igreja morna, não tem igreja boa, não tem igreja isso, não tem igreja aquilo. Porque o reino de Deus é individual dentro de você. E quando você o encontra aí dentro de você, independe de onde você está. Deixa eu te contar uma coisa. Lembra dos primeiros cristãos? Lembram-se de onde eles se reuniam para cultuar? Nas casas. Mas quando Roma e os judeus começaram a perseguir, eles se reuniam onde? Caverna é um eufemismo. Eram cavernas com que finalidade? Eram túmulos, sepulturas. Então imagina você, eles lá, reunidos lá no meio da caverna, e cheio de ossos, de defuntos em volta deles, e Deus operando sinais, prodígios e maravilhas. Sabia disso? Que nossos antepassados cristãos se reuniam em sepulturas? Vou te contar até mais. Você sabe por que na sua Bíblia tem um peixinho? A maioria das Bíblias tem um peixinho lá na capa. Porque a palavra peixe em grego é inri, que é a palavra que foi escrita em cima de Jesus, que é a abreviação de Jesus Nazareno, rei dos judeus. No grego não tem J, é I. E aí eles não podiam descobrir onde estavam sendo os cultos. Então eles tinham um sinal secreto. Então ficava um lá perto da entrada da sepultura, vigiando o boteco lá. E aí chegavam lá, como quem não quer nada. E ele olhava, e ele lá no chão desenhava um peixinho na areia, no chão. Aí o guarda falava, pode entrar, você é de Jesus. Chegavam lá, não desenhavam o peixinho, não podia entrar. Porque o peixe é o símbolo do cristianismo. Então, independe do lugar, e Deus operava sinais e maravilhas, porque o reino de Deus estava vivo dentro de cada um deles. Então, quando o reino de Deus vem e entra dentro de nós, e fica vivo dentro de nós, e nós abrimos esse espaço para que ele floresça, ele vai crescendo em todas as áreas de nossa vida. E cresce junto conosco. E aí, vai construindo esse ser salvo, esse ser santo, vai construindo esta maturidade no relacionamento com Jesus. Sabe? Li um autor recentemente, e ele destroçou com minhas teorias. Ele diz que quando é que a igreja moderna vai parar de focar no pecado?
o reino de Deus, o relacionamento com Jesus Cristo, ainda é maior do que o pecado. Quando é que a igreja vai ensinar o povo a andar com Jesus, a falar com Jesus, a servir Jesus? Será que algum dia nós vamos chegar a um ponto de não ter mais crises, como ir ao culto, ir à vigília, entregar dízimo, fazer isso ou aquilo? Será que algum dia nós chegaremos a essa maturidade? Mas a parábola diz que quando a boa semente cai, ainda que seja pequena como um grão de mostarda, ela vai atingindo as fases. Ela se torna árvore, dá frutos, dá flores, se torna abrigo para os pássaros. Aí eu fico pensando, como é que isso se aplica a mim e a Jesus? Fiquei pensando nisso. Porque a gente sempre acha que o máximo de Jesus para nós é se tornar uma árvore grande e dar fruto, né? A gente sempre parou nos frutos, não foi? Né? Produzir frutos dignos de arrependimento, e a gente foca só aí. Já leram Oséias capítulo 14? Oséias, num desabafo divino, ele olha para Israel e diz assim: ora, diga a Israel, os teus pecados, as tuas iniquidades, por causa deles tu tens caído, volta com palavras, com o coração quebrantado, arrepende, confessa, e o Senhor restaurará vocês se tornarão árvore frondosa, e aqueles que estiverem à sua sombra serão curados. Olha como Jesus é bondoso. A gente está achando aqui, Vanilda, que Ele quer fazer algo bom na sua vida, para você ficar feliz. A gente está achando aqui que Ele quer fazer algo espetacular na sua vida, para você falar assim: nossa, Jesus é maravilhoso, né? Mas é muito mais do que isso. O que o grão de mostarda se tornou? Hã? É isso que nós sempre queremos parar aí. Essa foi a minha revelação dessa semana, dessa parábola, que se aplica a nós. O que o grão de mostarda se tornou, Carol? Fala uma palavra mais poética. Não, casa é tão comum. Não é nem um pouco romântico. Abrigo. Olha aqui, Vanilda. Jesus quer fazer maravilhas na sua vida, para quando você chegar lá perto dos seus parentes bêbados, eles verem a luz, eles poderem serem abrigados, eles poderem ter alguém que levante a mão e ore por eles. Aí eu me lembro de Oséias: aqueles que estiverem à sua sombra serão abençoados. Mas a maior parte das vezes nós simplesmente acreditamos que se nós nos tornamos árvore, está bom. Mas é mais do que isto. Devemos nos tornar abrigo. Traduzindo por miúdos, devemos aprender a servir. Porque vemos Jesus Cristo nos servindo na cruz do Calvário. O reino de Deus dentro de nós tem como função única e exclusivamente nos levar a crescer, a chegar à árvore grande, e árvore grande a nos tornarmos abrigo, sombra para aqueles que estão à nossa volta. Então eu aprendo que o reino de Deus vem com força para edificar a minha vida. E ele dá uma sequência espetacular e maravilhosa. Olha, então na primeira parábola chamada do joio e do trigo, nós aprendemos que o joio não vai impedir o trigo de crescer. Não é com ele que eu tenho que me preocupar. Aí na segunda, nós aprendemos que o reino de Deus vem, e é uma força que nos impulsiona a crescer, a se tornar árvore grande, se tornar abrigo, a aprender a servir, que nas fases de nossa vida nós vamos chegar à maturidade. E aí a terceira parábola, conhecida como a parábola do fermento, Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Aí a minha primeira crise foi:
Não gosto de redundância. Jesus, tu falou a mesma coisa 2 vezes. É a mesma coisa? É ou não é? Fermento, levedou a massa toda, o grão de mostarda se tornou árvore grande de abrigo. E aí? Qual que é a novidade? E eu fiquei, desde a semana passada, esse foi o mais engarranchado para mim, das 6 parábolas, que as últimas 3 nós vamos terminar no domingo. Mas das 6 parábolas, a que mais me engarranchou foi essa do fermento. É tipo assim, não estou entendendo. Está muito redundante. E aí, fomos dialogando, pensando, cheguei à seguinte compreensão, ou Deus me deu a seguinte compreensão. A semente é um processo agrícola. Ela cai em terra, ela morre, ela eclode, ela abre, ela brota, ela torna-se árvore. Tornando-se árvore firme, ela pode se tornar abrigo. E eu pensei então o reino de Deus como semente do grão de mostarda é aquilo que me leva às fases da minha vida para o meu crescimento, até chegar à maturidade, à calma de olhar para Jesus e dizer, tu está no controle. Daí, cheguei à conclusão então, que o fermento é só semelhante, mas tem uma outra reação. O reino dos céus é semelhante ao fermento. Que uma mulher vem e toma e introduz em 3 medidas de farinha, quase deu um bolo. Eu fiquei imaginando então 1 litro de, vamos pensar assim, 1 litro de fermento e 3 litros de farinha. E ela mistura. E quando se mistura, torna-se uma coisa chamada de massa. Não? Você nunca fizer bolo não, né? Nunca brincar de... é isso que dá, as mães não deixaram os filhos brincar de cozinhadinha, que eles vão lá, pegam areia, pegam barro, água, mistura, eles sabiam. Eu esperava de um pedagogo, porque a gente usa muito essa palavra na pedagogia, homogêneo, igual. Mas aí eu levei aquele soco no bucho, como dizem meus alunos, para não falar aquela peixeira no bucho, como diz o meu pernambucaninho lá. Te meter a peixeira no bucho desse menino, agorinha. Falei, calma, respira. Aqui no Goiás a gente come pamonha que desestressa. Eu estava falando para ele, agora confessa, meu filho, aqui é muito melhor do que lá, né? Ele, só volta no caixão. Aqui tem comida, né? Mas, enfim, voltando. Então, a mulher pega 1 litro de fermento e mistura com 3 litros de farinha, pensemos assim, e ela mistura, dá uma massa o quê? Depois que mistura, dá para separar o fermento da farinha? Me deu uma calma tão grande. Dá para tirar o fermento da farinha? Me deu uma paz tão grande, Carol. Carol, você pode sapatear o tanto que você quiser. Você pode até tirar a minha vida. Mas tem uma coisa que você não é capaz. Você não é capaz de tirar o reino de Deus de mim. Deixa eu contar para vocês. Vocês podem fazer o mundo, o joio, as aves podem fazer ninho, né? Agora vou até pôr as aves de malzinho um pouquinho. Mas o mundo pode vir contra vocês, pode até tirar a vida de vocês. Mas tem uma coisa que o mundo e Satanás jamais poderá tirar de você. O reino de Deus. Porque está misturado. Está fermentado. Talvez seja por isso que os hereges da Voz da Verdade tenham cantado que nós temos o DNA de Deus. Agora nós estamos juntos e misturados com Jesus Cristo. Talvez por isso o pastor Wellington diga tanto, um com Deus será sempre maioria. E aí eu fiquei me lembrando disso. Qual é o exemplo clássico disso na Bíblia? Velho Testamento, livros poéticos. Jó. Lá no final da parábola, quando Jó diz assim, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem.
Bem sei, ó amado, que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aí eu consegui vir nas entrelinhas, sabe? Satanás conseguiu tocar tudo de Jó, mas não conseguiu tirar o reino de Deus de dentro dele. Sabe? Satanás e o mundo pode tocar em tudo na sua vida, mas está misturado em você agora o reino de Deus. Ele não pode tirar o reino de Deus dentro de você. E eu fiquei pensando, então, como é que se aplica essa coisa da farinha estar, né, essa coisa aqui que ela chama assim, 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado, até que tudo esteja contaminado, até que tudo esteja afetado. Aí fiquei pensando, a semente como o reino de Deus vem para me fazer crescer. Eu percebi isso, que ela vem para me fazer homem maduro e servir ao Senhor. Mas o reino de Deus como fermento, vem para misturar em mim a verdade divina de uma forma que não haja mais separação, que esteja arraigada nas minhas emoções, que esteja arraigada nas minhas ações, no meu trato, na minha vida, na minha perspectiva. E nós cantamos tanto, que esteja arraigado no meu olhar. Sabe uma coisa que eu fiquei pensando, está tão difícil olhar. Meu Deus, está tão difícil olhar. Chamei uma mãe semana passada. Digo, olha mãe, seu filho tem dificuldade, tem. Mas ele não está enxergando. Tenta levar ele para fazer o exame, ele realmente está com, parece-me que ele está com uma dificuldade, mas precisa de um parecer profissional. Tenta levar ele num oftalmologista para fazer o exame. Ela está. Semana passada, essa semana, e são 2 irmãos que estudam na mesma sala. Isso é o mais velho. Aí eu perguntei assim, amigos, sua mãe te levou para fazer a consulta das vistas? Não tem um chadinho vista? Onde a baba sai? Eu ainda estava nessa baba saindo. Sua mãe te levou para fazer a consulta das vistas? Aí o mais novo entrou de bicuda. Tio do céu, presta atenção. Nós não estamos tendo dinheiro nem para arroz com feijão. Vai ter dinheiro para comprar óculos, meu irmão. Aí você dá aquela respirada. Pensa, meu Deus, em que jaca que eu fui enfiar meu pé? Aí você quase tem que chamar a mãe e falar assim, desculpa, você está precisando de um arroz essa semana? Aí cheguei ontem, cheguei entre ele e falou assim, a hora que ele acordou, ele virou assim, Ti, você não quer me dar uns cadernos, não? Eu, como assim? Ele, não, meu caderno está acabando, você sabe que tem lá em casa, está feio. Aí eu dei aquela respirada, né, falei assim, pensei, vou falar com a mãe dele quando ela vir buscar, se ela autorizar, eu dou os cadernos. Mas ela não foi buscar, aí ela mandou mensagem, que eles podiam ir sozinhos, ontem que ela não poderia buscar. Aí hoje o menino acordou. Ele não está podendo acordar, vou deixar dormir a tarde toda agora, porque ele acordar. Aí ele acordou, sentou, arrumou os colchões, olhou para mim e falou assim, Tia, você não quer me dar R$10, não? Eu, companheiro e companheira. Cais que? Aí tem hora que eu falo na linguagem, cais que você quer R$10? Ele, Tia, mas estou na vontade de comprar um presente para minha mãe para o Dia das Mães. Ele falou assim, não, ainda demora, lá nas vésperas você me lembra. Não, porque eu estou na ansiedade, eu gosto tanto da minha mãe. Aí nessa hora que a gente procura o revólver, não, a carteira. Eu falei, ainda bem que eu não ando com dinheiro, senão não tinha dado. Aí a mãe dele hoje foi, chamei ela, falei, eu vou falar um negócio para a senhora não fica nem brava, nem comigo, nem com seus filhos. Mas eles falaram, isso, é verdade? Aí ela começou a querer chorar, né, e falou assim, tem 200 fitas grávidas. Aí ele falou assim, olha, para arroz e feijão tem, foi exagero. Mas as outras coisas não tem, não. Eles chegaram e falaram assim, mãe, compra pelo menos um ovo de Páscoa para todo mundo. Aí eu falei para eles assim, se o seu pai mandar dinheiro, porque seu padrasto, seu tio, você sabe que está ganhando só para a gente sobreviver. Se o seu pai mandar um dinheirinho, até dá, mas se não, não, então não mandou, não tem. Aí eu falei assim, posso dar os cadernos para ele, a senhora se importa? Ela, não, fica agradecida. E aí eu saí daquela conversa, tá, e fiquei pensando, a gente está com tanta dificuldade no olhar, a gente não tem conseguido olhar direito, né? Mas o reino de Deus, como fermento, ele veio para afetar a gente de uma forma tão grande que a gente tem que aprender a olhar, para afetar até o nosso olhar.
para afetar como a gente vê as pessoas, para afetar todo o nosso ser. Então, leveda tudo. Aí, quando eu cheguei tudo isso, eu, glória a Deus, aí 15 segundos eu, misericórdia. Poxa, então se agora eu compreendi pelas 3 primeiras parábolas que um crente semeia boa semente. Vou dizer um crente não, vou dizer o Filho de Deus, cabe a ele semear a boa semente. O Filho de Deus, cabe a ele crescer independente do joio se ele andar à sua volta. O Filho de Deus tem que crescer em maturidade até se tornar abrigo para outros. O Filho de Deus é aquele que está tão envolvido no reino de Deus, que toda a massa dele está levedada. Ele está influenciado, dependendo de onde ele estiver, ele é luz. Aí entra em depressão por 3 segundos, quando eu me perguntei, onde é que nós estamos em tudo isso? Onde é que eu estou em tudo isto? Onde é que você está em tudo isto? Então, as 3 parábolas se aplicam definitivamente, profundamente, no nosso dia a dia, na nossa vida. Temos que fazer um upgrade na nossa vida cristã. Temos que dar uma melhorada substancial em nossa vida cristã, para chegarmos àquilo que Deus propôs para nós. Eu te dou graças, Pai, eu te honro. Eu amo a Tua palavra, eu amo o Senhor, meu Pai. Obrigado, Deus, porque posso aprender contigo. Deus, ajuda-me, Deus, a semear a boa semente. Ajuda-me, Deus, a me tornar árvore, abrigo. Ajuda-me, Deus, a ser levedado pelo Teu reino. Quero que o Teu reino influencie todas as áreas da minha vida, Pai. Seja, Deus, o Teu nome glorificado, Pai, em um nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor?